Fala galera, acabei de sair aqui da prova do primeiro dia do Enem, acabei de chegar em casa e eu já vim trazer pra vocês as minhas primeiras impressões do que eu achei dessa prova. Primeira coisa, em relação às ciências humanas, porque eu sempre começo a resolver por humanas. Eu acho que a prova estava mais difícil do que nos últimos anos, bem mais difícil que o ano passado. Tinham mais questões conteudistas que realmente precisava ter estudado o conteúdo para resolver e a dificuldade maior. Estavam todas agrupadas numa mesma prova. As questões de geografia física muito difíceis, questões que traziam temas pouco estudados, filosofia não estava fácil. Então, meio que foi uma prova ali, com uma prova normal do Enem, só que com uma concentração muito grande em alguns lugares de questões difíceis, de questões de temas não vistos. Então, nesse caso, eu acho que a prova estava mais difícil, a prova de humanas estava mais difícil. Por outro lado, a prova de linguagens em relação à prova do ano passado, talvez estivesse até num nível um pouco abaixo, porque a prova do ano passado foi bem difícil também. Só que isso não significa que não tinham questões difíceis. Principalmente na minha prova, que era o caderno amarelo, a minha primeira página praticamente inteira eu fiquei em dúvida. Entre a questão 6 e a questão 15, eu acho que eu fiquei em dúvida em umas 9 questões. Só que em compensação, daí pra frente, foi a prova mais tranquila, eu consegui resolver a maioria, quase sem dúvidas. Então a mesma coisa que me atrapalhou muito, justo as primeiras questões da prova, só questões difíceis. Então eu acabei pulando essas questões, deixando pro final, e na hora de voltar eu já não tava com tanto tempo assim, porque também foi uma prova bem extensa. E o tema da redação, né, que falar do tema da redação, acho que no geral é um tema que as pessoas esperavam de certa maneira, eu até vi algumas pessoas apostando, não diretamente isso, apostando em demarcação de terra indígena, e tem uma relação, então eu acho que no geral não foi um tema muito difícil, só que tinha que ter tomado cuidado para não levar muito para um lado só, não falar só de indígena, não falar só de ribeirinho, não falar só de quilombola, tinha que falar em uma visão mais ampla do tema. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma prova com uma dificuldade ali mais ou menos igual do último ano, talvez um pouquinho mais difícil, porque apesar de linguagem estar um pouquinho mais fácil, o tema da redação estava um pouquinho mais fácil também, só que o humanas estava bem mais difícil, pelo menos na minha visão, mais conteudista, mais coisa que tinha que saber a matéria. Agora eu vou abrir uma live, 8 e pouquinho, 8 e 15, 8 e 20, assim que possível eu vou abrir uma live para falar mais sobre essa prova. Então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, se está chegando aqui hoje, e entra na live para a gente discutir, para a gente bater um papo. Daqui a pouquinho a gente vai liberar também o gabarito extraoficial que eu e o Matheus fizemos, nós dois fizemos a prova, a gente vai liberar o gabarito extraoficial lá no Instagram, com as nossas impressões, o que a gente chegou num consenso, o que a gente acha que vai ser o gabarito. Então segue lá também, o Lastro Oficial. Abraço!